pessoal! Estudaremos o Plano Municipal de Educação PME de Macaé. Estudaremos em partes e faremos exercícios para vocês fixarem o conteúdo. Além disso, eu também disponibilizo para venda simulados, contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e também como os promocionais, contendo outros simulados, como da Lei Orgânica e do Regime Jurídico Único dos Servidores de Macaé, para vocês treinarem bastante para o concurso de vocês. Deixarei os links na descrição deste vídeo. E se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todos os lançamentos e de todos os conteúdos também que eu produzo para a venda. Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Plano Municipal de Educação, o PME de Macaé. Vamos para a meta número 11, que diz que deve-se triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Então, é uma meta que fala sobre educação profissional. Então, a ideia, a intenção dessa meta, o objetivo dessa meta é triplicar, ou seja, aumentar 3 vezes o número das matrículas da educação profissional técnica que seja de nível médio. E não só triplicar, como também garantir que essa oferta aconteça e que pelo menos 50% se volte ao segmento público. E aí, como nós sabemos, existem várias estratégias para você conseguir atingir esse objetivo quantificável, que é a meta. Então, quais são as estratégias? São muitas, Por exemplo, você ter uma articulação do município em parceria com o Estado e com as instituições públicas federais, as IFs, que oferecem educação profissional técnica para aumentar o número de vagas da educação profissional técnica de nível médio. Mais uma estratégia, por exemplo, seria garantir a aquisição e manutenção de equipamentos voltados à expansão e melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional. Então, sempre buscar as estratégias que se volte para a educação profissional, que é o tema abordado aqui pela meta 11. Meta número 12. Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 e 24 anos. Assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Essa meta, a meta número 12, fala sobre as matrículas na educação superior, tá? Então a ideia é elevar, aumentar a taxa bruta de matrículas na educação superior. Essa taxa bruta, ela leva em consideração o total de pessoas matriculadas, naquele nível educacional, independentemente da faixa etária, tá? Se tá na idade recomendada ou não, independentemente disso. Já a taxa líquida, ela leva em consideração o total de matrículas em relação àqueles que estão na idade recomendada. Então, leva em consideração, a faixa etária, a idade. Então, a ideia é aumentar o número de matrículas na taxa de matrícula bruta da educação superior em 50% e a taxa líquida em 33%. A taxa líquida é menor que a taxa bruta, porque a taxa líquida ela leva em consideração o total de alunos na idade recomendada para poder estar cursando aquele nível. Então, ela acaba sendo menor, porque é mais difícil, Porque muitos adultos, porque aqui a gente está falando de um público adulto já, não fazem, não cursam a educação superior exatamente após finalizar a educação básica, tá? Então é mais fácil que você tenha ali fora da idade recomendada, por isso que a taxa bruta acaba sendo maior. Como a gente está falando de educação superior, a faixa etária é entre 18 e 24 anos, tá? Que a gente está colocando aqui, que coloca aqui como pertencente a essa meta, Então o alvo é aumentar essa taxa bruta de matrículas e também a taxa líquida, para essa população na faixa de 18 e 24 anos. E também garantir a expansão para a educação pública, para o segmento público, que nós tenhamos mais matrículas também nas universidades públicas, aumentar o número de matrículas no segmento público em pelo menos 40%. E aí, como estratégia, nós temos várias, Por exemplo, oferecer bolsas de estudos em cursos de graduação, pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, aos funcionários públicos de educação do município através de concurso próprio. Então, é uma forma de você incentivar, estimular que esses adultos, essas pessoas que estão nessa faixa etária aí, 18 e 24, que é o alvo dessa meta, eles consigam cursar um nível superior, e através de uma bolsa de estudos, por exemplo. Uma outra estratégia, por exemplo, é articular com as instituições públicas e privadas de ensino superior a criação de licenciaturas para atender a demanda de professores
da educação básica que ainda não têm formação em nível superior. Nós temos alguns professores na rede pública de ensino que não têm a licenciatura, porque são professores que fizeram o nível normal. E aí a ideia é que todos tenham, tá? Então por isso que nós temos aqui essa meta também, para poder aumentar, né, esse número de matrículas de educação superior. Uma das formas seria isso, seria articular com essas instituições que oferecem as licenciaturas para que elas ofereçam, né, atendam a essa demanda de professores que estão na educação básica e que não têm nível superior. Vamos para a meta número 13, que diz o seguinte: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo do total, no mínimo, 35% doutores. Aqui, a meta 13, ela fala sobre aumentar o número de mestres e doutores, tá, que fazem parte do corpo docente em efetivo exercício, que estão de fato trabalhando na rede pública de ensino aqui de Macaé, que nós estamos tratando, tá? Então a ideia é que esses profissionais, eles possam se qualificar cada vez mais. Então a ideia é que você tenha que você aumente o número de mestres e doutores, né, que fazem parte do corpo docente da educação de Macaé. Então a ideia é que você amplie, né, essa proporção de mestres e doutores no corpo docente para 75% e no mínimo desses, né, 75%, 35% sejam doutores. E as estratégias, né, para você conseguir de fato efetivar essa meta são várias. Criar parcerias com as universidades para que os licenciados possam desenvolver a prática de ensino, né, nas unidades escolares da rede municipal, oferecer graduação e pós-graduação gratuitas na área de atuação para esses profissionais, para os profissionais do município, para que eles de fato consigam, né? É muito difícil de você conseguir pagar uma pós-graduação, é muito mais onerosa, né? Então a ideia é que faça isso gratuitamente. Então, oferecer essa pós-graduação gratuita é uma forma de incentivar a realização e também a efetivação dessa meta. Meta número 14. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação estricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. A meta 14 também fala sobre a pós-graduação estricto sensu e você elevar o número de matrículas de mestres e doutores. Então, pelo menos, que anualmente tenhamos pelo menos 60 mil mestres e que anualmente tenhamos pelo menos 25 mil doutores. Então, elevar gradualmente, gradativamente, o número de matrículas na pós-graduação estricto sensu, que é a pós-graduação que forma mestres e doutores. E as estratégias se voltarão para isso. Por exemplo, fomentar a criação de programas de pós-graduação estricto sensu em Macaé nas instituições públicas e privadas de educação superior, contemplando 50% do quantitativo de vaga para o período noturno. Então, aumentar o número de vagas de período noturno é uma forma de você conseguir que esses servidores, esses funcionários, eles de fato consigam fazer sua pós-graduação, porque durante a manhã e durante a tarde, a maioria está o quê? Está trabalhando. Então fica difícil você fazer uma pós-graduação durante esses turnos, ok? Então por isso que aumentar o número de vagas para o período noturno. E meta 15, garantir em regime de colaboração entre a União, os estados, o DF e os municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste PME, Política Nacional de Formação dos Profissionais de Educação, de que tratam os incisos 1º, 2º e 3º do caput do artigo 61 da Lei 9.394 de 96, que é a LTB, assegurado que todos os professores e ex-professoras de educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Bom, a ideia é que nós tenhamos todos os professores da rede pública de ensino de Macaé, eles tenham a graduação completa, tenham a sua licenciatura, né, condizente à área em que ele atua. Por que a gente coloca isso como uma meta, né? Porque nós tínhamos, né, temos ainda a formação de habilitados em nível médio, através de um cursos normal. Era muito comum isso antigamente. Hoje em dia está cada vez mais comum que você faça a licenciatura, está cada vez mais comum que as pessoas busquem fazer a licenciatura. O artigo 61 da Lei 9.394, que é a LDB, fala sobre quais são os grupos considerados profissionais de educação escolar básica e coloca assim que são os profissionais, os professores habilitados em nível médio, habilitados em nível médio, que são aqueles que fizeram curso normal, ou superior para a docência da educação infantil e nos ensinos fundamental e médio.
além daqueles que possuem, né, o diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção, orientação educacional, assim como aqueles que têm mestrado e doutorado nessas áreas. Tá? E também aqueles que possuem diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica, tá? Que são considerados os profissionais da educação escolar básica, que são esses incisos 1º, 2º e 3º do artigo 61. Tá? Então a ideia é que você tenha que esses profissionais, que todos esses professores e professoras, eles possuam nível superior, né? Possuam ali a sua formação específica em nível superior obtida através de uma licenciatura, de um curso de licenciatura. Então a ideia é que você cada vez mais aumente o número de profissionais que tenham licenciatura na área em que atuam, e através de um regime de colaboração ali entre os entes federados, entre União, Estado, DF e municípios. E aí, como estratégia, você pode garantir, subsidiar cursos de educação superior para os professores que ainda não possuem essa formação. Se aproveita, sabe, aquele professor da educação básica de Macaé, ele é habilitado em nível médio, né? Ele fez o curso normal, você vai e garante e cria condições para que ele faça o curso superior dele, que ele faça sua licenciatura, entre outras estratégias, tá? Eu tô falando aqui algumas, pontuando algumas, mas as estratégias são muitas, tá? E não é o foco, porque assim, a maior parte das questões que são, né, os assuntos que são cobrados em relação ao Plano Nacional de Educação e em relação ao Plano Municipal de Educação, em relação àquela parte introdutória e em relação às metas em si. Mas é sempre bom a gente ter uma ideia de como observar as estratégias, criar, né, formas de você conseguir associar uma estratégia a uma respectiva meta. Vamos para a nossa quarta questão. Lembrando que já está disponível para venda simulado, contendo questões autorais, com gabarito comentado sobre o Plano Municipal de Educação de Macaé. Tem também como os promocionais contendo a legislação municipal de Macaé, como a lei orgânica e o regime jurídico dos servidores públicos, tá? São simulados com um gabarito comentado, beleza? Os links estão presentes na descrição deste vídeo. Vamos à leitura da questão. Sobre o Plano Municipal de Educação de Macaé, considere: número 1. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o 4º ano de vigência deste PME. Esse trecho faz referência a alguma meta presente no Plano Municipal de Educação de Macaé? Quando fala em educação infantil, é meta número 1. Lembra, gente? Educação infantil é a primeira meta, depois vem o ensino fundamental como a meta número 2 e depois vem o ensino médio como a meta número 3. A gente estudou bem no início, né? Nas nossas primeiras aulas, acho que, se eu não me engano, na nossa segunda aula, nós vimos a meta número 1, que fala exatamente isso, fala sobre educação infantil, de você universalizar a educação infantil até 2016, na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos, né? Pré-escola, porque nós temos a educação infantil dividida em creche e pré-escola, né? E a pré-escola é obrigatório. E também ampliar a oferta, né, de educação infantil em creche, porque a creche não é obrigatória, então você fala em ampliar. Já o que é obrigatório, você fala em universalizar, em atender a todos. E de forma a atender no mínimo, né, 50% das crianças de até 3 anos, né? Por quê? Porque a creche é de 0 a 3 anos, até o 4º ano de vigência deste PME. Tá certinho, tá? Esse trecho fala da meta número 1. 2. Universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação o acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Como eu acabei de lembrar aqui, a meta 1 fala da educação infantil, a meta 2 fala do ensino fundamental, a meta 3 fala do ensino médio e a meta 4 fala da educação especial, que é uma modalidade da educação básica, e fala exatamente isso, que deve se universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, que é o público da educação especial. Universalizar o quê? O acesso à educação básica e também ao AEE, que é o atendimento educacional especializado, e preferencialmente na rede regular de ensino. Preferencialmente, tá? Então a ideia é que eles tenham ali contato com os demais alunos e que no contraturno eles tenham acesso a esse atendimento educacional especializado, beleza? Tá perfeito. Esse trecho faz referência à meta número 4, que trata da educação especial.
E 3, elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação estricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Nós vimos isso nessa aula, né? De fato, isso é uma meta, faz parte da meta número 14, que fala sobre aumentar o número de matrículas de mestres e doutores, tá? Ou seja, aumentar o número de matrículas na pós-graduação estricto sensu, atingindo essas metas aí, esses valores anualmente, tá? Então, maior número de mestres, né? 60 mil mestres e 25 mil doutores. Então, meta número 14, beleza? Então, são metas do Plano Municipal de Educação, quais? Letra A, 1 e 2 apenas. Letra B, 1, 2 e 3. Sim, todas, né? Todas são metas. Todas que estão presentes ali são metas do Plano Municipal de Educação. 1, 2 e 3, é a letra B. Fala, pessoal! Espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlists de legislação educacional, contendo vídeo-aulas sobre LDB, ECA, BNCC, LBI. Tem também playlist contendo a parte teórica de fundamentos de educação, playlist com simulados de educação de diversas bancas organizadoras, playlist de português com simulados de português, entre tantas outras. Então maratone bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.